Olá, minha turma, boa tarde. Essa é a videoaula que foi programada para hoje, quarta-feira, dia 25 de março. A propósito, 25 de março foi a data de 1807, foi a data que os ingleses, através da Lei Bill Aberdeen, assunto nosso próximo desse ano, decretaram para a proibição do tráfico de escravos intercontinentais, né? Então foi um primeiro passo, ainda no século XIX, na primeira metade do século XIX, que os ingleses deram para a abolição da escravatura. Bom, falando em Europa, falando em leis, né, falando em novidades, essa videoaula de hoje, ela tem um primeiro momento que vai ser exatamente uma revisão da Revolução Russa. Perceba que esse capítulo 2, ele tem a Primeira Guerra Mundial e tem também a Revolução Russa, dois assuntos bem importantes para vocês no nono ano, e que é base para todo o contexto futuro de Enem e também do ensino médio. A Revolução Russa, ela foi iniciada em 1917, ainda no calor, né, da Primeira Guerra Mundial, e a Rússia, ela passava por momentos extremamente complicados economicamente, politicamente e socialmente, né, do ponto de vista interno da Rússia. Em âmbitos gerais, a Rússia era um país com dimensões territoriais gigantescas, porém ainda não tinha uma sustentabilidade econômica, pois a agricultura era o principal vetor econômico do país e as terras estavam sob o domínio das famílias dos nobres e sob o controle do czar. Pois bem, o último czar russo, Nicolau II, ele foi o precursor do final desse período czarista, monarquista, né, da Rússia, que caiu em mãos da sociedade, do povo, e inicialmente pelos mencheviques, que eram representantes da classe média. O contexto econômico russo era bem confuso. Ainda era uma sociedade basicamente ruralizada e com pouca porcentagem de capital proveniente das indústrias. E essas indústrias eram de investimentos estrangeiros, particularmente da França e da Inglaterra. Então, o contexto social de trabalhadores da Rússia era em sua grande maioria de trabalhadores rurais e de proletariados, aqueles que trabalhavam nas indústrias. Com o processo de Primeira Guerra Mundial, a Rússia, que já era fraca economicamente, passou a se endividar mais ainda. Sem um exército alimentado, sem um exército armado, ela só fez aumentar ainda mais a insatisfação popular. E daí para a Revolução Russa, e daí para uma guerra civil, foi um passo. O primeiro ponto a se analisar na Revolução Russa é exatamente esse, o contexto interno, onde havia dentro da própria Rússia uma insatisfação popular com o governo do czar Nicolau II e as forças populares que cresciam. Isso fez cair o governo do czar Nicolau II e ascender ao poder as forças populares, inicialmente pelos mencheviques, que era a classe média, representantes aí de uma classe de comerciantes, de representantes da burguesia russa. Esses mencheviques, eles ficaram no poder ainda um pouco em meio à instabilidade e não conseguiram sustentar no poder. Assumiram os bolcheviques. Os bolcheviques é considerado a grande maioria, né, da população, representantes da grande maioria da população, e de cara logo implantaram um governo representantes do povo. Os bolcheviques, portanto, foram aqueles que levaram a Rússia a uma guerra civil, né, em disputa interna com os mencheviques, saíram-se vitoriosos e ascenderam ao poder dois grandes líderes. O primeiro deles foi Lenin, que foi o responsável pelo tratado, inclusive, junto com Trotsky, o tratado de Brest-Litovsk, que foi o tratado que retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A partir desse momento, a Rússia ela mergulha internamente para resolver os seus problemas internos, o que acaba numa disputa entre Trotsky, após a morte de Lenin, Trotsky e também Stalin. Stalin vai ao poder e eles dois divergiram enquanto política interna e ideológica. Acabou que Trotsky disputou com Stalin, Stalin ficou primeiramente no poder, mas depois caiu do poder e Stalin finalmente assume a derrocada, a parte final da Revolução Russa, que finaliza com a NEP, a nova política econômica russa. E a partir de Trotsky, ainda com Lenin, na verdade, implantou-se também a URSS,
que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Rússia então implanta a sua política comunista para o mundo, e que veio a finalizar em 1991 com a queda do regime socialista da União Soviética e o fim da União Soviética. Bom, essa é uma rápida revisão, né? Os detalhes já foram dados em sala de aula, e eu proponho agora que vocês façam uma revisão da Revolução Russa para que depois, em sala de aula, a gente possa fechar. Saliento ainda nessa videoaula que os exercícios e atividades dos livros, assim como as leituras complementares, devem ser feitas como atividades, né? E isso será corrigido nas próximas programações que virão na semana que vem. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Brasil, sobre a República Brasileira, já que nós finalizamos o segundo reinado, e também falar sobre como era a sociedade na República, inicialmente a cultura e a sociedade na República do Brasil. Ok? Próximo vídeo estaremos juntos. Um abraço.